Oi, aqui é a Luana e hoje eu vou te falar 5 livros que foram surpreendentes pra mim. Caso tu ainda não tenha visto, eu já fiz um vídeo de 5 livros policiais e eu vou deixar aqui nos cards pra tu conferir. O primeiro livro é da Spy and Die, da Tayana Smith, e esse livro é bem estilo Sessão da Tarde, que tem aquele irmão que tem um segredo e aí o outro irmão vai descobrindo, ele precisa fingir que ele é um espião pra poder ir atrás das descobertas, mas pra ir atrás dos segredos do irmão. E o que acontece é que a gente tem uma menina que trabalha com TI, ela é uma hacker, mas ela não faz nada que incrimine ela, não é nada ilegal. Ela trabalha para algumas empresas para ver se aquela empresa tem o sistema deles protegido, eu não vou saber falar nomes, mas basicamente isso. E aí ela trabalha como hacker para poder ver se consegue invadir ou não. E aí automaticamente essas empresas conseguirem aumentar essa proteção que eles têm em relação a hackers, outros hackers e tudo mais. Até que acontece uma treta e ela acaba descobrindo que a irmã dela é uma espiã e ela fica totalmente chocada porque a irmã dela é tipo uma pessoa qualquer, é horrível de falar, mas é uma pessoa super simples. Ela nunca imaginou que a irmã dela poderia ser uma espiã, inclusive ela achava que ela em algum momento poderia ser uma espiã. E aí o que acontece é que a irmã dela foge e aí vem esse cara que é esse espião, por isso o nome do livro, que ele vai pedir pra ela, ó, tu pode fingir que tu é uma espiã pra gente poder ver o que tá acontecendo, porque tem várias tretas aqui acontecendo, a gente precisa de alguém que pareça com a tua irmã. Contando essa premissa, parece muito aquele filme que tem com aquele cara que levou o tapa numa dessas premiações, assim. Parece muito aquele filme, eu não vou lembrar o nome do filme, se eu conseguir procurar, eu coloco aqui. Mas, assim, a história é muito legal porque tem a parte do romance, tem a parte da investigação, da questão de teoria da conspiração. E a parte legal é essa, que é uma mescla entre os dois. E eu achei que em algum momento o livro ele não é pequeno, ele é um pouquinho grandinho, ele deve ter mais de 400 páginas. E eu achei que em algum momento ia ficar chata a história, mas não. A autora consegue colocar sempre elementos novos e fazer com que a gente não ache que seja chato ou que as coisas ficam, sabe, girando na mesma coisa toda. Então, cada momento a gente tem uma revelação nova. Além disso, tem momentos de filme de ação mesmo. Eu acho que seria um livro muito legal pra virar um filme desses bem bobinhos, mas assim, seria muito legal porque tem umas partes de ação bem legais e bem interessantes. E além do romance que eu achei que foi bem desenvolvido, os personagens têm uma química ali, as coisas vão acontecendo aos pouquinhos. E o que eu mais gostei de tudo isso é que a personagem, ela nunca duvida da irmã. A irmã fala pra ela que aconteceu determinada coisa e elas não se veem sempre, elas não ficam junto o livro todo, mas assim, a personagem, ela não duvida da irmã dela, ela não fica acreditando no mocinho e para de acreditar na irmã dela que ela conhece há anos e anos e anos. Ela realmente acredita na irmã dela e acha que é possível que a irmã dela seja inocente e nada daquilo do que estão falando é o que acontece. Isso é muito legal, porque pra mim não faz sentido livros que o personagem conhece o interesse amoroso ontem e acredita nele mais do que na família, sabe? E sem ter justificativas até então pra não acreditar na família. O segundo livro é Essa Festa Virou um Slasher, da Marina Feijó. Que livro maravilhoso que eu peguei. E também foi um livro indicação que simplesmente apareceu ali pra mim. Eu falei, por que não? Parece ser interessante. E meu Deus, que livro maravilhoso. É um livro bem curtinho. Eu tô falando livro, mas eu acredito que ele seja um conto porque ele é bem curtinho. Mas assim, vale muito a pena. Porque apesar de ser curto, ele ainda te dá tanto background dos personagens de uma forma tão bem feita que simplesmente é incrível. E se fosse um livro maior, eu super leria. Na verdade, se fosse conto maior, o livro. E vocês entenderam. O livro barra conto, ele conta a história de dois personagens que eles vão ir para uma festa. Vai ter uma festa na universidade, que são várias mini festas, certo? E aí tem uma personagem que ela vai encontrar outra, que ela tá falando na internet. E tem outros personagens também, mas tem esse personagem que ele é mais tímido, ele tá indo na festa para encontrar alguma pessoa, para ver como é que vai ser. E o que acontece na história é que em determinado momento as pessoas começam a morrer porque tem um assassino em solta no campus matando as pessoas. E é uma loucura atrás da outra, é um desespero, oh meu Deus, eu fiquei eu morri com os personagens sendo mortos. Eu tive um treco. Quando chegou no final, eu fiquei totalmente, absurdamente chocada. E a autora, ela deu dicas do que iria acontecer. Ela deu. Só que eu não acreditei. E simplesmente foi maravilhoso. Maravilhoso, gente. Vale muito a pena. Pra quem gosta de livros slasher, pra quem gosta de filmes slasher, principalmente, ele tem muito essa pegada. A gente consegue visualizar completamente os personagens, o que eles estão fazendo, consegue realmente imaginar um filme na cabeça e vale muito a pena, ainda mais se tu queres conhecer um autor nacional novinho por aí.
O terceiro livro é Entre Quatro Paredes, da B.A. Paris. Esse é um livro que fala sobre violência doméstica e é uma agonia sem fim, uma agonia sem fim. O livro começa com um grupo de casais, tem esse casal que já conhece os personagens principais e tem um casal que é novo. E a mulher desse casal novo, ele começa a ver que essa mulher do casal principal, ela tem um quê estranho e a gente não sabe muito bem qual é essa aura estranha. Porque ela não sai, ela não faz coisas fora de casa, ela tá sempre ali cuidando da casa, tudo é muito impecável, a casa é perfeita, linda e maravilhosa. E até que esses dois casais, eles acabam indo embora desse jantar e o que acontece é que a gente começa a descobrir que esse casal não é tão perfeito assim. E como o livro ele é narrado pela personagem principal, que é essa mulher que mora dentro dessa casa, a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, esse desconforto por ela ver essa mulher nova e essa mulher ficar olhando pra ela num jeito questionador, mas não questionador de intimidar ela, de ter inveja ou qualquer coisa do tipo, mas questionador no sentido de, nossa, você tá bem? Isso daqui tá certo? Por que que tu não sai? Por que que tu não faz coisas fora da tua casa? E a gente vê esse desconforto da personagem, dela querer que o assunto não renda sobre isso, de querer que tudo fique perfeito, que ela tem que fazer o jantar perfeito, que ela tem que ser perfeita. E é então que a gente começa a conhecer um pouquinho desse presente dela juntamente com o passado, quando ela conhece esse cara, como é que é esse cara, conhece também a irmã dela que tem síndrome de Down, por que que a irmã dela não tá junto com eles, e as coisas vão ficando horríveis, dando uma agonia, porque obviamente esse cara é um maluco, pirado, mas é interessante descobrir como ele é pirado, o que que ele faz pra manter ela presa e por que que ela tá ali também, e de entender como é que funciona a cabeça da personagem e como é que ela tá tentando fazer pra escapar, se ela vai escapar, se ela não vai, se ela tem alguma esperança de escapar algum dia. E, gente, é um livro que é agonia o tempo inteiro. E aí tu quer ler, porque é bem interessante. A autora vai colocando as pistas aos poucos. Mas também é de, eu quero que essa personagem em algum momento, meu Deus do céu, ela fique bem, vai dar tudo certo. Tu quer ler, tu quer saber o que vai acontecer na história. E é claro que depois que eu li o livro, eu acabei colocando a autora nas minhas outras leituras, porque eu realmente quero ler outros livros dela, principalmente porque eu descobri que os estilos de livro que ela faz são esses, de relacionamentos abusivos, de família que tem algum probleminha, alguma coisinha, então eu quero ler outros livros da autora. O quarto livro é Em um Bosque Muito Escuro, da Ruth Wire. Entra pra categoria de livros que eu li, depois eu coloquei na minha lista o nome da autora, porque é espetacular. Eu já escutei um outro audiobook dessa autora, e ele tem o mesmo tema, inclusive vou deixar nos cards, tem um vlog sobre isso, que eu falo um pouquinho sobre a leitura, mas os dois, eles têm um quê parecido, que é lugar isolado, pessoas em lugares isolados, e aí acontece o caos. O que acontece nesse livro é que a personagem principal é convidada para uma festa de despedida de solteiro de uma amiga que ela não vê há muitos e muitos anos, da época de escola do ensino médio, e ela fica, meu Deus, por que tá me convidando? Mas vou, ok, vou. Ela se sente confortável, mas igual ela vai. E a gente tem um momento dessa festa, ao mesmo tempo que a gente tem um pouquinho no futuro do que aconteceu nessa festa, e principalmente que aconteceu alguma coisa muito ruim, um acidente muito ruim, e que ela está no hospital internada. Então a gente tem uma história de pessoas que estão isoladas porque eles vão para uma cabana, mas ao mesmo tempo a gente quer saber o que aconteceu nessa cabana de tão horrível. Aconteceu um slasher, que nem no outro livro, ela meteu louco, ficou tão louca que ela matou todo mundo. O que aconteceu? E aí a gente vai acompanhando os personagens nesse momento. Eu gostei da autora porque ela trouxe esses dois pontos de vista entre um momento e outro, e como ela desenvolveu os personagens, como são pouquíssimos personagens, ela foi dando características para cada um deles, principalmente porque a personagem principal conhecia 3 pessoas, mas outras pessoas eram completamente diferentes para ela, completamente novas. Então a autora, ela conseguiu mostrar a personalidade dessas pessoas e trazer características que a gente como leitor também acabava conhecendo esses personagens. Além disso, também é muito legal o quanto que ela traz o background da personagem principal e da gente saber por que essas amigas se afastaram, por que ela achou tão estranho dessa amiga ter convidado ela pra, não sei se ainda fala amiga, né, mas pra ter convidado ela pra despedida de solteiro dela. Quando a gente descobre quem é o parceiro que vai casar com ela, também é muito interessante. Então, todo o clímax do livro, ele vai sendo construído aos pouquinhos pra chegar no momento final, tu ficar, meu Deus,
estou absurdamente chocada. E aquele tipo de autora que escreve um livro que tu não pode confiar nos personagens e a gente não sabe o que de fato aconteceu e se aquilo que o personagem tá contando é verdade ou não é verdade, porque a gente não pode confiar nele. É um livro muito bom, é um quê de thriller muito interessante, com certeza é um livro que tu vai ler bem rapidinho. O último livro dessa lista é Nudez Mortal, da Nora Roberts. Ela escreve esse livro com um pseudônimo, que eu não vou lembrar agora, mas vou deixar a capa pra vocês. E esse livro, ele se passa no futuro. Eu falei sobre esse livro num vlog por aí e eu gostei bastante, inclusive quero ler essa série. Essa série tem 63 livros, mas aquilo é o tipo de livro que tu consegue ler sem ser na ordem. Eu estou lendo na ordem porque eu quero saber também o que acontece na vida pessoal da personagem, mas tu pode ler na ordem diferente. Esse primeiro livro, que é o primeiro livro da série, conta a história de uma detetive que ela é do futuro, então ela é de 2056, e nesse futuro tem carros voadores, tem tecnologia super avançada, e ela acaba tendo que ir atrás de um assassino, um serial killer, que tá matando apenas prostitutas. E o bom desse livro, além de toda a parte da investigação, é que tem essa parte do futuro muito bem desenvolvida, que a gente consegue não só visualizar, mas também incrementar na história a ponto de a personagem ter impasses que estão envolvidos com a tecnologia. Então a tecnologia não é só para chocar ou só para ser acessório, mas faz parte da história também. Além disso, como eu falei, tem a parte da investigação, mas tem o romance. Eu não esperava que tivesse um romance tão assim, e foi realmente muito surpreendente. Então juntou algo que eu não tô muito acostumada, eu não sou muito da ficção científica, então teve essa parte do futuro, teve a investigação, teve um romance, eu fiquei absurdamente chocada, gostei muito da história. Gente, muito legal mesmo. Eu espero que nos outros livros seja esse mesmo clima, tenha essa mescla muito bem feita, porque com certeza eu quero ler eles pra poder saber as outras partes de investigação, mas também saber da história da personagem, como é que vai desenvolver esse romance, como é que as coisas vão ser. Me conta aqui nos comentários se tu já conhecia algum desses livros e se tu vai ler algum deles. Tchauzinho, até o próximo vídeo.